Eu vou ver a apresentação aqui também, né? Uma boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui no nosso querido Zio da Gama. Sempre acontece, né, as coisas de bastidor aqui no início da transmissão, né? Então a gente já dá as boas-vindas para o Marcelo que está aqui com a gente. Tudo bem, Marcelo, como vai? Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Muito bom, nós também felizes com as possibilidades que a gente tem, né, de poder nos manter unidos, né, e mantendo as nossas, as nossas atividades, mesmo remotas, Uhum. nossos estudos, nossas palestras. E em particular, e aí a gente já inicia fazendo um agradecimento, em particular a gente conseguiu fazer um evento, né, embora todas as restrições, né, que foi o Arraiado Zilda na Sacola. Né? Então a ideia foi preparar as guloseimas todas e oferecer para quem quisesse e que serviria também para ajudar a casa que está em expansão. Então a nossa venda finalizou e nós temos a boa notícia de ter atingido a meta, né, das 250 sacolas, todas vendidas, e a gente, por isso, agradece a todos aqui que são os nossos apoiadores, muitos que nem estão muito perto e não irão buscar a sacola, já disseram, né, que vão fazer a doação para o Musicarte e que também nós agradecemos também, mas esse apoio foi fundamental, está sendo fundamental para a expansão da casa que está acontecendo agora. Para todos aqueles que irão buscar a sacola e quiserem, poderão olhar o salão novo, como está, e em breve, né, com a fé que a gente precisa ter no futuro, né, nas nossas realizações, nós estaremos lá com o Marcelo, com os nossos outros convidados, estudando, refletindo no novo salão que você também está nos ajudando a construir. Então, a gente fica muito feliz e muito agradecido por esse apoio. E a gente vai mostrar aqui também para comemorar, porque a gente precisa também de um pouco de alegria e isso que nós vamos querer proporcionar neste domingo. Estamos vendo aí na tela um arraiá, mas claro, vai ser sempre, né? Cada um na sua casa, por enquanto, né? Quem sabe em 2021 a gente volte ao nosso arraiá, todo mundo junto, fazendo aquela bagunça alegre. Mas dessa vez não, vai ser pelo Zoom mesmo. E a gente vai ter várias atrações musicais, artísticas, para a gente poder estar mais uma vez juntos e não deixar passar em branco esse nosso arraiá, ok? Então vai ser neste domingo, a partir das 4 da tarde, no Zoom. A gente vai divulgar aqui no Face, vamos divulgar também nos grupos de trabalho, de estudo que a gente tem. Então é só ficar sintonizado e participar com a gente, ok? Todo mundo convidado. Muito bem, a gente quer lembrar também que uma das mensagens mais importantes, né, que a gente tem para dizer, né, que as nossas casas, a nossa casa continua com as portas abertas para que você receba, dentro do possível, o apoio, o consolo, a, a conversa fraterna que você possa vir a necessitar, que é o atendimento fraterno. Então, a gente está sempre comentando sobre isso. Queremos lembrar mais uma vez que caso você precise do atendimento, basta enviar uma mensagem aqui para nós, na nossa página do Face, e a gente vai entrar em contato, porque
situação, normalmente a gente pode estar numa situação difícil pelas nossas necessidades espirituais. E quando o externo, né, o exterior, também está com mais restrição, mais dificuldade, é um momento em que a gente pode precisar e, se preciso, se quiserem, nós lá do Zio da Gama, estaremos de braços virtuais abertos para todos, ok? Vamos buscar esse recurso também. Tá? Muito bem, um abraço para o Pará, para os amigos do Pará. Muito bom. Todos já aqui conectados, então aproveitando essa presença sempre muito expressiva dos nossos amigos e dos seus amigos também, que já estão aqui, seus amigos, Marcelo, que já estão aqui também, falando boa noite para você e desejando uma boa palestra. A gente pede a todos, convida a todos nesse momento que se unam a nós na prece, como se estivéssemos no Zilda nesse momento, como estamos sempre unidos, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos proteja, nos abençoe, ter a certeza de que estamos no caminho que o Senhor nos preparou. Embora as dificuldades, o desânimo que por vezes nos acometa, as dores que por vezes nos visitam, nós sentimos no coração, temos fé no futuro. E nesse momento queremos pedir forças para que a nossa fé no Senhor e no nosso futuro permaneça acesa em nós, para que após uma queda nos levantemos, para após uma dificuldade aprendamos, e após uma dor que reconheçamos as nossas necessidades e os nossos limites. Esteja conosco mais uma vez, Senhor, agradecendo por tantos amigos que nos envolvem no seu carinho e na sua amizade, sublimes virtudes que hoje sentimos no coração. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui, que assim seja. Assim seja. Muito bem, então, mais uma vez, bem-vindo, Marcelo. Então, a gente inicia agora a palestra com o tema Voltei. Obrigado. Obrigado. Pode começar, Rony? Pode começar, com você. Muito bem. Que a paz do Mestre Jesus permaneça e nos envolva em mais este dia festivo. Virtual, diferente, mas não menos caloroso, mesmo numa noite fria. Nós escolhemos falar do livro Voltei, que é do nosso querido irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier, por dois motivos. Primeiro, uma homenagem a Chico Xavier, que nos deixou um legado aí de 415 obras, e a gente não pode nunca deixar de falar de Chico e de suas obras. E, em segundo lugar, por causa do conteúdo, né? Porque nós, na condição de espíritas, e que realizamos tanto trabalho na Terra, muitas vezes criamos na nossa mente ou idealizamos determinadas situações
que, na verdade, no mundo espiritual pode ser um pouco diferente. Então, esse é o objetivo de termos selecionado esse livro. Esse livro foi lançado em 1949, e eu vou falar um pouco rápido, porque vocês imaginem sintetizar um livro riquíssimo em termos de dados, né? E a gente tem pouco tempo para isso. Mas irmão Jacó, ele foi Frederico Figner, né, que nasceu em 1866, ele é da Tchecoslováquia, e desencarnou em 1947. Portanto, esse livro foi psicografado 2 anos depois do desencarne de Frederico Figner. E só falando rapidamente, nós vamos apresentar aqui o Frederico Figner, o contexto inicial do que ele achava que era o mundo espiritual, para depois tratarmos do conteúdo do livro desde o momento do seu desencarne. Então, ele muito jovem, nasceu na Tchecoslováquia, mas muito jovem migrou para os Estados Unidos, onde teve a honra de conhecer Thomas Edison, né, o grande inventor. E fascinado por todos os experimentos e as ideias daquele inventor, que teve mais de 72 patentes, ele quis trazer essas novidades para o Brasil, e em 1891 chegou em Belém do Pará, não falava uma palavra de português, e começou a sua empreitada aqui pelo Brasil, trabalhando e visitando vários estados do Nordeste, e acabou se estabelecendo no Rio de Janeiro em 1892. E ele fundou a Casa Edison, extremamente conhecida no Rio de Janeiro, e teve vigência desde 1900 até 1960, lá num sobrado na rua Araguaiana, onde ele importava e comercializava os antigos fonógrafos. Ele foi o precursor de todo aparelhamento que permitiu a formatação de discos e de estúdios de som aqui no Brasil. Ele trouxe, então, o fonógrafo, o gramofone, o disco, abriu o primeiro estúdio de gravação em 1900 no Brasil, e com isso, naturalmente, ele atraiu muitos artistas que começaram a trabalhar efetivamente na elaboração de discos, né, porque os artistas não tinham outra forma de se manifestar, e ele começou a fazer muita amizade com diversos artistas, e a procura pelos discos cresceu tanto que, em 1913, ele montou a primeira indústria fonográfica de grande porte na Avenida 28 de Setembro, no Rio de Janeiro, na Vila Isabel. E deu origem ao selo Odeon, né, que nós conhecemos e ouvimos muito falar. Ele foi apresentado ao Espiritismo em 1903 por Pedro Saião, que era filho do Antônio Luiz Saião, também conhecido espírita, e fez parte da Federação Espírita, foi vice-presidente, tesoureiro, membro de conselho, e do ponto de vista material fez uma fortuna, né? Vocês podem ver aí no lado esquerdo do slide que tem a mansão que foi a sua casa e que hoje foi comprada pelo SESC, foi toda preservada, formatada pelo SESC, e é a mansão de Frederico Figner, que está lá como um acervo cultural e que contém muitas coisas de sua vida também ali no Rio de Janeiro. Ele também foi bastante preocupado com a questão dos artistas, porque, como não existia previdência privada naquela época, ele acabou comprando um terreno em Jacarepaguá, montou o Retiro dos Artistas, que funciona até hoje no Rio de Janeiro. E, no seu testamento, ele acabou destinando um valor substancial para as obras sociais de Chico Xavier, né? Então, está aí a foto do Frederico Figner. Nós vamos para o próximo slide. Então, o Frederico Figner adotou esse pseudônimo de irmão Jacó, né? E, quando encarnado, ele acreditava que a morte era, na verdade, uma libertação do espírito para quem realmente tinha entendido que a vida era espiritual, e que nós iríamos para uma esfera de julgamento onde voltaríamos a reencarnar, ou então nós nos transferiríamos aos mundos felizes. Veja a ideia primária dele, e que talvez alguns de nós, hoje em dia, possa fazer essa ideia também, de que ou a gente vai reencarnar, ou então nós vamos diretamente para os mundos felizes, sem nos esquecer de que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, migrando para o mundo de regeneração, e só depois disso vem os mundos felizes. Então, há muito tempo ainda para a gente trabalhar e nos tornarmos seres melhores, né?
E conforme o seu depoimento, o que aconteceu após o seu desencarne não foi bem assim. E isso é o grande alerta que esse livro traz para a gente. É justamente essa questão de que a gente pensa que vai chegar lá de uma forma e, na verdade, não é bem assim. Então, o Espiritismo, para ele, não foi só uma crença religiosa, é como se a sua alma respirasse. Isso fosse um elemento integrante do próprio ser, do próprio estilo de vida dele. E ele tinha muito entusiasmo, entregava aos serviços de doutrinação, esse que está grifado aí em vermelho. Ele foi um grande doutrinador, doutrinava diversos espíritos, era conhecido nessa área, e a gente vai ver depois essa questão relacionada à doutrinação, como funciona na chegada no mundo espiritual. E ele tinha certeza que esperava o contentamento de fazer sentir aos irmãos de ideal após a sua desencarnação, ou seja, ele esperava que, ao desencarnar, ele podia estabelecer um correio quase que imediatamente com os irmãos encarnados, passando as mensagens do mundo espiritual. Essa era a ideia que ele tinha. E quando ele chegou lá e começou a sentir o que era o verdadeiro mundo espiritual e qual era a sua real condição, ele percebeu que as dificuldades no intercâmbio eram imensas e que, se não houvesse realmente um intercâmbio, uma conexão fluídica do perispírito do médium com o espírito comunicante, haveria muitas dificuldades para ver essa comunicação. Então, ele achava que isso ia acontecer de uma forma mais simples, mas realmente ele não tinha ideia de que essa combinação fluídico-magnética era essencial para estabelecer essa comunicação. Então, no slide seguinte, nós vamos ver aqui, ele vem recebendo preciosas lições quanto a esses ensinamentos, né? E ele realmente esperava passar as mensagens rapidamente para os seus amigos aqui na Terra. Ele considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. Ele achava que isso era uma coisa normal que ia acontecer facilmente. No entanto, eu devo reconhecer a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. E aqui ele começa a entrar no assunto de fato. Esses fatos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Muitas vezes a gente tem até o desejo de receber uma mensagem de um parente, de um filho, de um pai que desencarnou, e nós achamos que basta simplesmente procurar um médium, um centro que tem esse trabalho, e a mensagem vai chegar. E a coisa absolutamente não é assim. Se não houver realmente esse intercâmbio fluídico do espírito com o médium, não há possibilidade da comunicação, como muito bem André Luiz explicou no seu Mecanismos da Mediunidade. E não é qualquer espírito possa passar a sua comunicação para qualquer médium, porque exatamente depende dessa identidade fluídica. Então, começam as grandes dificuldades aí, mas nós sabemos também que os irmãos, em muitos casos, inclusive relatados pelo próprio Chico, ele chegou a receber o auxílio de outros espíritos já em melhores condições de intercâmbio para poder ser um intermediário da comunicação entre todos. Então, a gente vê que o plano espiritual realmente se movimenta muito para que as coisas deem certo e a gente não faz ideia de que isso aconteça. Então, no slide 7, primeiras visitas, nós temos aí as primeiras visitas que ele efetuou junto aos núcleos doutrinários, verificavam-se justamente no Rio de Janeiro, e aí ele percebeu que as casas espiritistas, em função do estudo e do socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. O que significa isso? Que há muitos espíritos envolvidos em um trabalho, tanto os encarnados, mas muito mais desencarnados. E no livro Final da Última Hora, de André Luiz Ruiz, ele diz que essa relação entre encarnados e desencarnados num centro espírita, num trabalho, chega a ser de 20 para 1. Ou seja, para cada encarnado, nós temos 20 desencarnados. Então, vejam a necessidade do mundo espiritual, a necessidade dos encarnados sendo atendida e o volume de trabalhadores para poder administrar tudo isso. Então, a primeira impressão dele foi negativa. Ele chegou a admitir, por alguns momentos, que a incapacidade da colaboração humana ante
a imensidão do serviço que era necessário num trabalho normal dentro de um centro espírita, dada a quantidade de pessoas, a quantidade de necessidades e a quantidade de trabalho que era necessário. Então, nós utilizamos aqui alguns slides que coletamos da internet, é um trabalho que eu considero maravilhoso. Nós vemos aqui nessa foto, nós temos o nosso querido Chico aí no centro da mesa, e temos de pé, ali do lado direito, o Frederic Figner, o irmão Jacó, o mentor dele, que é o irmão Andrade, e à esquerda aqui, Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier. Então, Frederic Figner, a primeira impressão que ele tinha, ele já conhecia Chico Xavier, e ele tinha a impressão que ele podia simplesmente se aproximar dele e passar a mensagem. E ele ficou muito constrangido quando percebeu que não era assim. Ele não ia conseguir simplesmente chegar perto do Chico Xavier para passar a comunicação que ele queria. Então, naturalmente, do lado de Emmanuel, ele faz a pergunta clássica: como que André Luiz, que não fora espiritista, chegou aqui escrevendo o Noticiário do Outro Mundo e mandou nada menos do que 15 obras fantásticas, que é a coleção de André Luiz através de Chico Xavier? E aí, pacientemente, Emmanuel responde ao nosso querido irmão Jacó: Emmanuel, não julgue que André Luiz haja alcançado iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Então, veja, André Luiz, para poder passar aquela obra extraordinária, ficou em treinamento com o Chico por 700 dias, dá quase 2 anos inteiros de atividade, de preparo para poder iniciar a obra de psicografia. Lembramos também aqui no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, em que Joana, em determinado momento, pede que ele queime tudo que ele havia psicografado até aquele momento. Eram quase 15 anos de psicografia, e o Divaldo nem acredita no que ela está pedindo. E ela menciona com muita propriedade: isto foi apenas treinamento. Agora você está preparado para iniciar as suas atividades como médium psicógrafo. E a partir daí, Divaldo já tem hoje mais de 270 obras psicografadas, a partir desse trabalho de treinamento que foi iniciado lá com Joana de Ângeles. Então, veja que não é uma coisa simplória, é uma coisa que requer realmente bastante trabalho, estudo e dedicação. E uma característica do Frederic Figner, mesmo quando ele estava encarnado, é que ele se acostumava a tratar o mundo de uma forma muito prática, muito objetiva, chegava até ser muito seco. Era uma pessoa assim um pouco fria no seu relacionamento, apesar de se doar, de ser caridoso, mas a energia dele era muito seca, não era muito amorosa. Era uma característica dele. E ele afirma que esse traço individual da sua personalidade representava motivo de não poucos dissabores para ele. Seguindo mais à frente, nós temos, então, agora, falando do ponto de vista de cronograma, desde o momento do desenlace do irmão Jacó e a chegada dele no mundo espiritual. Então, aqui nós vemos ele deitado, já no seu final, no seu momento final na sua encarnação. Este que está de pé aplicando um passe é seu mentor, irmão Andrade, e ele inicia, então, o processo de desencarne de irmão Jacó. Reparem que já há uma outra figura aí, que é como se fosse um perispírito se deslocando do corpo, o perispírito que é a forma, que é a forma do corpo. Então, o corpo é igual ao perispírito e não o contrário. Então, o irmão Andrade já está iniciando o processo de desligamento do corpo físico. E sabemos que esse desligamento é feito célula a célula, molécula a molécula. No slide seguinte, já temos, então, aí o começo do deslocamento do perispírito do corpo físico. E reparem que tem uma série de imagens em cima do slide, que é o processo em que você faz uma recordação muito rápida de várias passagens da sua vida.
né? É um processo que para fazer uma comparação com o mundo atual, é como se fosse um download, né? Nós temos arquivos na nuvem e que precisam fazer o download para o nosso computador para a gente trabalhar. Da mesma forma, nós temos, acredito, muitos arquivos na nossa memória do cérebro físico, que no momento do desencarne você precisa fazer o download para o cérebro perispiritual. E isso ocorre neste momento. Então, como toda a informação é repassada, você lembra de forma muito rápida, né, o flash dessas informações. E nesse momento em que ele começa a se desligar do corpo, então ele sente a presença de sua filha, a sua filha já desencarnada, Marta, que vai recebê-lo. Então veja que coisa extraordinária, né? A filha recebendo o pai que acaba de desencarnar, mostrando que os laços de afetividade, os laços de amor, eles são para sempre. Então está ali estabelecido, por mérito seu também, naturalmente, mas a possibilidade desse encontro inicial logo de cara com a sua própria filha no momento do desenlace. Na sequência, podemos ver ele já mais deslocado do corpo, né? E reparem, saindo da cabeça dele há um halo, né, luminoso que está ligando ao corpo físico, ou seja, ele não está ainda totalmente desligado do corpo, mas já está boa parte desligado, e ele ainda se sentindo bastante fraco, ele identifica a presença do irmão Andrade, que é o seu mentor, e à esquerda dele, esse senhor barbudo, que é nada mais nada menos do que Bezerra de Menezes. Ou seja, imaginem a alegria e o prazer de você poder desencarnar e já dar de cara, né, com a sua própria filha e Dr. Bezerra de Menezes, que era amigo e acompanhava o seu trabalho na Terra. Então, vejam que aquilo que nós fazemos em benefício de nós mesmos e do próximo tem sempre as recompensas e os méritos até em todos os momentos de nossa vida, inclusive no desencarne. No slide seguinte, então, entre os amigos espirituais, ele esclareceu que no ambiente doméstico, onde estava o irmão Jacó, havia uma substância que ele classificou por fluidos gravitantes, até uma nomenclatura nova. E esses fluidos gravitantes desfavoreciam a libertação. Mas o que seriam esses fluidos? Então, ele percebeu que os objetos de uso pessoal emitem radiações, e essas radiações se casam com as nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre os objetos e nós, o dono dos objetos. E, dessa forma, é necessário muito desapego da nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem no momento do desencarne. Então, veja, quanto mais desprendido nós formos dos bens materiais, mais fácil vai ser o nosso desligamento no momento do desencarne. Se nós ainda estivermos muito apegados às coisas materiais, nós teremos mais dificuldades em nos desligarmos. E Frederick Figner, irmão Jacó, apesar de ser um excelente espírita e de conhecer profundamente a doutrina, ainda tinha muitas ligações com objetos materiais e, se fizermos uma avaliação honesta, acredito que muitos de nós ainda estamos nessa condição também. Então, Bezerra, Andrade e Marta concluem a operação do desligamento dele do corpo físico, dizendo que seria necessário conduzi-lo a uma praia. Então, veja, no slide seguinte, nós temos aí, mais uma vez, os três, agora numa praia, no Rio de Janeiro, o irmão Jacó deitado no colo da sua filha. Reparem que o halo luminoso da cabeça ainda está conectado ao corpo, é a última operação de desligamento que normalmente os espíritos fazem, e ele está recuperando, aurindo as suas energias para iniciar a sua caminhada de regresso ao mundo espiritual. E nada melhor do que a praia para trazer essas energias para dentro de nós, recuperando a nossa vitalidade. E é por isso que a gente gosta tanto de ir à praia, né? Tomar um banho de mar, andar pela areia, porque isso é revigorante. Realmente há uma energia diferenciada na praia que traz essa força e esse entusiasmo para nós seguirmos. No slide seguinte, nós temos, então, as impressões diferentes já no mundo espiritual. Como acredito que qualquer um de nós faríamos, no momento que você desencarna, você toca no seu corpo, né? Você quer saber se você realmente ainda é físico, se você ainda é matéria. E ele percebeu que era o mesmo, dos pés à cabeça.
Ou seja, a matriz é que deu origem ao corpo. Então, no momento que o corpo morre, a matriz está na sua vigência plena, que, na verdade, o corpo é a cópia desta matriz. E reparem que o coração e os pulmões funcionavam regularmente, mostrando que os órgãos ainda estão no perispírito e são esses órgãos que se conectam e dão a vez e o formato ao corpo físico. Então, fascinava-me o novo aspecto da paisagem, detalhes nunca vistos. Naturalmente, nós estudamos isso também, nós sabemos que o perispírito é um sensório comune, ou seja, ele é um sensor único, então você não precisa dos olhos para enxergar, você enxerga pelo todo. Então, a sua capacidade, a amplitude de visão, ela é gigantesca, ela aumenta muito e você passa a enxergar coisas que normalmente não via. No próximo slide, já vemos ele já recuperado dos ares da praia, mais entusiasmado, andando ao lado dos amigos. E reparem abaixo o formato do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Reparem ainda o halo luminoso ligando ele ao seu corpo físico, porque ainda a conexão não foi desfeita. E ele se assusta porque uma senhora encarnada, andando pela calçada, atravessa, né, o nosso irmão Jacó. Ele se assusta com aquela situação e aí percebe que estão em dimensões diferentes, matérias diferentes, então que não se chocam, que não se opõem. Então ele percebe realmente que está num mundo novo, um mundo diferente, com uma matéria completamente diferente. Aqui, no próximo slide, já a imagem no velório. Reparem que ainda há aqui o halo luminoso, né, ligando o perispírito ao corpo físico, que está no caixão, e Dr. Bezerra de Menezes fazendo, né, o passe final que vai fazer essa desconexão para que ele já possa, então, iniciar a sua viagem de retorno ao mundo espiritual. É interessante aqui a gente frisar a questão do comportamento no velório, né? Os comentários divergentes a seu respeito provocavam-lhe perturbações passageiras, ou seja, são aquelas conversinhas em velório que não levam a nada, são piadas ou são suposições, enfim. Aqui cabe uma ressalva muito importante da nossa postura, né, num momento como esse, de realmente fazermos a nossa prece, de fazermos mentalizações positivas, de lembrarmos as coisas boas, porque isso ajuda aquele que está desencarnando. E ele, naquele momento, percebeu que nem todas as pessoas estavam naquela condição. E o velório dele foi muito concorrido, porque, como mostramos, era uma figura conhecida, tinha muitos amigos, e foi realmente um velório com muitas pessoas presentes. Então, no slide seguinte, temos as despedidas, né? Nem todos os pensamentos ali traduziam amor e auxílios fraternais, como sabemos, e o desejo dele era de se materializar ali na frente de todos, pedindo a esmola da oração sincera. Veja que ponto chega, né, o espírito, vendo aquela situação, querer se materializar para avisar as pessoas, para que elas acordem e passem a ter uma postura diferente nesse momento de angústia e de dor. No slide seguinte, em dificuldades, ele repara estupefato que desencarnados em grande número estavam ao redor de todo aquele processo. E tinham duas entidades falando assim: o enterro é do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? E aí o outro respondeu perfeitamente, gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara, risos. Ou seja, eram espíritos que estavam naturalmente numa condição inferior, que não conseguiam nem ver que o espírito Jacó estava ali ao lado, ou seja, eles estavam numa outra faixa de sintonia, mas estavam fazendo uma galhofa sobre o tipo de atuação que ele, como doutrinador, tinha em relação aos espíritos. E a gente vai ver isso mais para frente também. Ele quis interferir sobre aqueles espíritos que estavam fazendo aquela galhofa, mas Bezerra disse para ele: não faça isso, você provocaria uma contenda, uma discussão desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Então veja que nosso ímpeto, ele está sempre presente, não é porque a gente desencarnou que a gente muda. Ele tinha aquele ímpeto de avançar e falar com aqueles espíritos que estavam falando mal dele.
E aí, quando ele sai da sala do velório, ele percebe este carro, no slide seguinte, né? Aonde tem uma luz, uma energia que está saindo de pessoas que estão fazendo efetivamente uma oração para ele. E reparem que ele está de braços abertos, recebendo aquela luz, aquela energia no seu peito e se sentindo muito bem. Então, realmente percebendo, de fato, que a importância da oração, da música suave e de um bom comportamento mental numa situação como essa são primordiais para o desencarne do espírito. No slide seguinte, ele sempre acompanhado, né, do irmão Andrade, da sua filha Marta, ele faz a visita final aos seus familiares, à sua casa espírita, e ele se encontra na praia, mais uma vez, né, para trazer mais energias, com outras pessoas que também haviam desencarnado, porque eles iam fazer uma excursão deste grupo, levando todos ao mundo espiritual. Então, todos estavam ali na praia para se reunir, para ganhar forças e caminharem juntos em direção ao novo mundo. Durante o trajeto, o nosso irmão Jacó ficou preocupado por não lembrar das vidas passadas e por não saber onde ia morar. Vejam, as nossas preocupações continuam as mesmas. Né? A gente vai desencarnar, vai para uma nova dimensão, a gente quer saber o que vai vestir, onde vai morar, o que vai comer. Então, ele estava preocupado porque ele não estava lembrando das suas vidas passadas, né, que todos lembramos, mas isso vai com o tempo, e também porque ele não sabia onde ia morar. E a sua filha garantiu que tudo seria solucionado pouco a pouco, para que ele não se preocupasse ali. E aí vem uma equipe que é capitaneada por uma senhora, que vocês estão vendo no slide seguinte aí, e ela tem essa luz que sai do seu peito, e esse grupo, essa equipe veio ajudar todos esses desencarnados a serem conduzidos à nova região espiritual. E o Jacó viu essa luz irradiando do peito daquela senhora e sentiu muita inveja, né? Porque o grande problema do Jacó é esse: ele achou que ia desencarnar e olhar para si mesmo, ia ver uma luz enorme expandindo dentro dele, e ele não viu isso. Ele estava muito opaco. Então ele sentiu inveja daquela senhora. E Marta o repreendeu, que afinal de contas não era o momento dele sentir inveja, ele precisava se concentrar sua energia para a caminhada que eles iam iniciar em direção à colônia espiritual. E para isso eles volitaram, ou seja, eles sobrevoaram, né? A partir de uma certa distância, não precisavam caminhar, sobrevoaram sobre o influxo de uma energia. Depois de uma prece que o Dr. Bezerra fez, eles conseguiram sentir, né, alçados do chão e começaram a caminhar volitando. Na partida, essa capacidade de volitar está intimamente associada à força mental. E depois que eles flutuaram, eles tiveram a impressão de que, na verdade, estavam sendo conduzidos pelo Dr. Bezerra. Então, veja a força, a necessidade e o trabalho da equipe espiritual para poder levar esse grupo em direção à colônia. E ele fez uma observação estranha. Ele achava que mesmo no alto, né, saindo do piso físico aqui da Terra, ele pudesse ver os edifícios, arvoredos, rio, oceano, embora ainda fosse noite. Mas ele achava que como se fosse de uma janela de um avião, mas a sombra embaixo se fazia assustadoramente espessa, e ele não conseguia ter essa visão. E ele ficou intrigado por que isso acontecia. Então ele indagou ao irmão Andrade, no slide seguinte, sobre a origem desse fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação de energias inferiores, diariamente liberadas pela maioria das inteligências encarnadas. Então, imaginem que nós estamos emitindo pensamentos ainda muito densos, primitivos, pesados, e isso forma como se fosse uma capa densa que dificulta a ação dos espíritos em direção à crosta terrestre, que dificulta a ação da prece e da oração para alcançar os seus objetivos. Então, veja como é importante realmente a gente permanecer com o pensamento saudável e executando e falando no bem. No próximo slide, ainda com relação à partida, ele perguntou uma pergunta interessante: se aconteceria o mesmo caso eles partissem durante o dia.
E aí foi informado para ele: não, como acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo. Mas à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os ciclos da manifestação da atividade humana. Então, durante o dia, o homem vai produzindo esses pensamentos, e à noite forma aquela camada preta, aquela camada densa, viscosa, que durante o dia, né, o sol vem e vai queimando aquela energia, vai limpando a atmosfera, mas infelizmente, mais a gente vai produzindo ao longo do dia, e à noite está tudo igual de novo. Então, veja como é importante que nós mantenhamos um pensamento saudável em nossa vida. No slide seguinte, eles iniciam, então, a jornada em direção à colônia espiritual, que iria abrigá-los, e eles atravessam uma região umbralina. Vocês podem observar aí do lado direito que tem várias figuras com formato animal, né? São espíritos ainda muito primitivos, muito atrasados, e que o grupo precisa manter um pensamento elevado para não entrar numa energia negativa a ponto de ser influenciado por esses espíritos e quebrar essa harmonia que esse grupo conseguiu através desses espíritos amigos que estão acostumados a esse tipo de trabalho. Então, o Bezerra pede silêncio, calma, decisão, sobretudo esquecimento de qualquer falta grave do passado, para que não entrar nessas sintonias perigosas desses espíritos. E no slide seguinte, finalmente, existe essa ponte, né? Isso a gente tem visto em vários filmes, a questão de você atravessar a ponte e desencarnar efetivamente, né? Então, aqui está também associada a essa imagem em que o grupo flutuando sobre essa ponte, reparem que é uma ponte luminosa, é quase como se fosse um supercondutor, né? Um trem que está sobre um supercondutor que não toca, ele está suspenso, ele está sobreelevado, né? E existe aqui do lado esquerdo ainda alguns espíritos tentando atrapalhar, e é essa ponte que desconecta, né, digamos assim, essa região pesada, densa, umbralina, para a região que eles caminham, que será uma região muito melhor. Bezerra Serena exaltou a todos a sintonia no bem e pediu para que Jacó fizesse uma prece para recompor a sua energia. O grupo voltou a levitar e atravessou essa ponte. Então, a chegada numa paisagem diferente. Então, nesse slide, a gente pode ver essa nova figura, que é o local onde eles são recebidos por vários espíritos, por crianças. Reparem que tem crianças ali levitando, e essas crianças são alunas de Marta, né? Marta era uma professora no plano espiritual, e o grupo foi recebido com cantoria, com festa. É a nova vida, ou seja, é o retorno, né, à nossa vida original, mas ele sendo recebido com muita alegria e com festividade. No slide seguinte, reparem que irmão Jacó é recebido por amigos da Terra já desencarnados. Então apareceram amigos como Guilherme Ribeiro, Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt, Antônio Luiz Saião, todos eles de braços abertos recebendo o irmão Jacó. Olhem que coisa maravilhosa que é a nossa doutrina, né? Muita gente diz que a reencarnação ela é tenebrosa porque desliga, desconecta as pessoas. E a gente está vendo que é o contrário. Irmão Jacó, que conviveu com esses amigos, que são todos expoentes da doutrina espírita, sendo recebidos na espiritualidade, sendo amigos, mais uma vez, recebendo este amigo que estava de regresso à sua casa. Então, nada é rompido. Pelo contrário, as relações se estreitam, continuam e o trabalho aumenta cada dia mais na medida em que vamos crescendo na nossa evolução. E aí, no slide seguinte, ele faz uma paradinha para visitar sua mãe Frida. Naturalmente, ele é ainda cansado, esgotado, porque a viagem não está acostumado ainda à dimensão espiritual, mas ele passa a visita à sua mãe, dá um abraço, mas não pode ficar por muito tempo, porque ele precisa repousar.
No slide seguinte, ele começa a receber as primeiras explicações, vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, né? Naturalmente, nós estamos falando de 1949, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões. Ou seja, aí aproximadamente uns 30%, que são divididas pelas várias famílias continentais. Naturalmente, esse número hoje, a população é em torno de 7,5, 7,6 bilhões. Eu não sei se a proporção se mantém a mesma, mas dos 7,6, se 30% ainda forem espíritos já com alguma condição evolutiva, nós estamos falando alguma coisa mais de 2 bilhões de espíritos, né? Mas, infelizmente, existe a grande maioria que ainda são espíritos semi-civilizados ou bárbaros, e aí a gente passa a entender por que nós ainda vivemos tanta violência, tantas dificuldades em vários aspectos em todo o nosso planeta. Aí, Marta, sua filha, né, junto com Andrade, começa a mostrar a nova casa, o novo lar. Ele identificou ali um piano, né? Vejam que existe piano na espiritualidade, a música, na verdade, vem de lá para cá, né? As grandes composições são feitas por ali. E ele pergunta sobre os tribunais de julgamento. Veja o problema dele. Ele achava que ia ter um tribunal, que ele seria julgado, e a sua filha esclarece que ele não existe, que isso está na consciência de cada um. Marta fez um relato sobre os parentes, o destino de cada um, apresentou o novo lar, tocou o piano e informou que Beethoven está em esfera superior. Né? O nosso grande músico Beethoven já deve estar um pouquinho mais acima. Esta é ainda uma colônia que está muito próxima à Terra. Já é uma colônia naturalmente saudável, muito boa, mas ainda próxima à Terra. No slide seguinte, ela faz uma vistoria pela cidade, o leva para reconhecer a arquitetura, as casas, como funciona. Ele percebe que havia Pessoal, a gente pede só um minuto para ver se ele volta aqui para nossa conexão, tá bom?
Voltando. Rony? Rony, está me ouvindo? Ok, obrigado. Voltando então, pessoal, vamos lá. Pessoal, desculpem aí, uma queda aqui da internet, eu estou entrando aqui pelo celular. Vamos ver se a gente consegue terminar, já estamos no fim aqui. Nós estávamos aqui mostrando a cidade, né? Onde Marta estava apresentando toda a cidade, a arquitetura, para o irmão Jacó. E no slide seguinte, ele começa a fazer o questionamento sobre ele mesmo, sobre o que ele está fazendo da vida dele, a aspereza que ele tinha, que era uma característica dele, e se seria possível avistar as autoridades administrativas que coordenavam aquela cidade espiritual, mas a filha amorosa convenceu o pai de que aguardasse um pouco mais de tempo, não era o momento ainda. E ele reparou o halo de luz que envolvia os traços brilhantes que cercavam Andrade, o seu mentor espiritual, e também começou a olhar para si mesmo e vendo por que eu sou tão opaco, por que eu não tenho luz própria. Esse foi o grande questionamento dele. E no slide seguinte, ele percebeu que o corpo dele então jazia obscuro, um veículo denso de carne, e compreendeu o conselho e por pouco não se despenhou num desânimo, porque não era aquilo que ele esperava. Ele esperava chegar no plano espiritual, iluminado, e, na verdade, ele era opaco, sem luz. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar, confiante, a aproximação dos espíritos superiores. Então, ele, apesar de ter trabalhado e ajudado tanto as criaturas, ele não tinha criado as condições internas de amor, de compaixão, para poder ser um espírito iluminado no mundo espiritual. E no slide seguinte, ele começa, então, as suas atividades de trabalho, ele vai ao Rio de Janeiro numa excursão e começa a andar pelas ruas cariocas, percebendo que um trajeto diferente, ele não precisou mais usar aquela ponte que atravessou no momento do desencarne, e que haviam rotas, como se fossem aviões, que também têm rotas específicas, haviam também rotas específicas espirituais para você chegar até a sua cidade natal. E ele começa a andar pelas ruas do Rio de Janeiro, e no slide seguinte, então, ele percebe que havia muito mais espíritos em condições de companhias desagradáveis do que de companhias agradáveis. E nesse slide, a gente vê a presença de ele chama de morfinômano, né? Que é aquele que é viciado em morfina. E ele compreende, então, com exatidão, que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para aqueles que o obsediam. Então, todo viciado sempre tem uma carga, naturalmente física, do vício, mas há também uma carga espiritual. E no slide seguinte,
ele vai, então, a uma reunião mediúnica, né? Então, o serviço não para e ele vai em busca do trabalho de socorro em uma respeitável instituição espírita. E Jacó reparou com certa mágoa que existia entre ele e os seus companheiros visível diferença quanto à luminosidade, sempre a luminosidade pegando no pé dele. Ele não se conformava com isso. Sentiu-se envergonhado. E alguns espíritos reconheceram Jacó e perguntaram sobre sua luz. Guilhom disse que ela viria no momento oportuno. No slide seguinte, ele então faz uma excursão consoladora. Ele não tinha luz para ele mesmo. Conduzira diversos desencarnados à fonte sublime de claridades evangélicas, mas esquecera das próprias necessidades. E aí vem aqui o grande ensinamento, né? Que a encarnação ela existe para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Naturalmente, vamos ajudar o próximo, mas o grande trabalho está na nossa transformação interior. Ele doutrinara muita gente, ou pretendia, ou achava que tinha doutrinado, né? Em todo o seu movimento verbal de pregação cristã, e salientara o imperativo da luz nos corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia que a sua alma continuava opaca. Era o calcanhar de Aquiles dele. E no slide seguinte, ele vai, então, numa excursão com outros alunos para colocar em prática os ensinamentos que ele estava recebendo e entram num bar. E a equipe de aprendizado precisava praticar, né, as lições recebidas. Jacó e outro aluno sugeriram atividades de socorro e doutrinação, já que Jacó tinha bastante experiência na doutrinação. E encontraram um obsessor num bar suburbano, sendo que Ornelas, que era o mentor espiritual, advertiu que era preciso usar recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade, como o irmão Jacó fazia quando era encarnado. Era uma triste figura de vampiro, que são aqueles que ficam sugando as energias dos encarnados, né? E no slide seguinte, ao perceber a aproximação, esse vampiro arremessou forças perturbadoras contra Jacó, que estremeceu de tanta agressividade que tinha aquela energia. Tentou desistir. Ornelas interveio, que o seu mentor espiritual, impondo a mão sobre Jacó, que doutrinou seguro e emocionado, dizendo que já era tempo de libertar aquele amigo encarnado doente. Então, começava a fazer os primeiros efeitos das suas atividades. No slide seguinte, o verdugo não reconheceu a autoridade de Jacó para conselhos. Veja como é o mundo espiritual. Não adianta que o doutrinador apenas simplesmente fale do evangelho. Pode até falar muito bem, decorado, ou falar maravilhas. Mas, se realmente aquilo não for sentido, não tem um efeito prático. Então, disse que sempre seguiu os seus passos e que não fazia aquilo que ele pregava. E que é o nosso grande drama. É não praticar aquilo que falamos. É não colocar em prática tudo que nós estudamos no Evangelho. Então, Jacó retrucou que não repousará enquanto não afinar as suas ações com ideais pregados. Ainda perante uma relutância, conseguiu que ambos orassem e recebessem paz. Então, veja, ele estava se desprendendo, começando a se desprender das suas amarras terrenas, começando a doar um pouco mais de si mesmo, começando a entender que ele não era um doutor maravilhoso, que sabia de tudo e que doutrinava todo mundo, e que ele precisava de muito mais humildade, muito mais trabalho e muito mais compaixão para poder envolver esses companheiros. E no slide seguinte, onde concluímos a nossa atividade desta noite, é iluminação própria. Então, buscando acrescentar qualidade às suas obras, Jacó passou a visitar espíritos endurecidos e sofredores. Por mais de 200 dias, ouviu referências às suas antigas faltas, erros da mocidade, asperezas e promessas não cumpridas, proferidas por espíritos inimigos do bem. Orou, trabalhou muito, conseguiu a sua luz. Aqui, naturalmente, a gente termina o livro, eu só gostaria de ressaltar a frase final em que o momento em que Jacó está de retorno num trabalho para sua colônia espiritual e, de repente, ele é cercado por um grupo
de 16 padres encapuzados e que começaram a desferir para ele verdadeiros impropérios e uma linguagem densa, revoltados, uma energia muito ruim, e ele não sabia o que fazer, ele estava totalmente cercado, isolado ali, e ele percebeu que a argumentação dele não adiantava, percebeu que ele, quando encarnado, ele também não valorizava muito os padres, e aí ele se debruça de joelhos, faz uma oração sentida a Jesus pedindo perdão, e começa a envolver aqueles 16 irmãos que estão ali, efetivamente com a força da sua compaixão, já que Jesus disse que se a gente não tinha o que oferecer a alguém, que pelo menos orássemos por ele. E ele faz uma oração sentida pela primeira vez, em que ele realmente doa, abre o seu coração, ora por aqueles irmãos. E no momento em que ele já estava por mais de 10 minutos naquele pedido sincero com Jesus, ele, chorando, abre os seus olhos e percebe que os irmãos haviam ido embora, não estavam mais ali. E ele ficou impressionado, ele não entendeu, porque ele achou que os irmãos iam prendê-lo, iam fazer alguma coisa, e aí quando ele olha para o peito dele, ele está iluminado. Então, pela primeira vez, porque ele realmente havia feito algo sentido de coração, ele estava iluminado pela sua própria característica de compaixão e de desenvolvimento do amor interno. Então, a grande mensagem que deixamos aqui é exatamente essa. Precisamos sim trabalhar, precisamos fazer as nossas atividades com atenção, com dedicação, com entusiasmo, mas nunca nos esqueçamos do envolvimento fraterno, do envolvimento do amor, da compaixão, e de externarmos essa energia positiva para o nosso próximo. Porque é dessa forma que nós vamos realmente construir a nossa luz interior e sermos seres melhores do que somos hoje. E, quem sabe, aproveitarmos a nossa encarnação de forma que, ao chegarmos do outro lado, possamos ser recebidos já com o nosso peito iluminado. Era isso que a gente queria passar para vocês. Eu peço perdão aí pela internet que caiu. A gente tentou recuperar aqui o finalzinho da melhor forma possível, mas não sei se a gente tem algum tempinho aí para alguma pergunta, alguma coisa assim, mas estamos à disposição. Muito bom, muito bom. Acontece, né, Marcelo? A gente às vezes tem essas dificuldades técnicas, mas que bom, né, que a gente conseguiu chegar até o final do livro, que realmente é um livro muito bom mesmo, porque a gente, de verdade, o título de espírita não vai garantir aquilo que a gente possa imaginar, né? Olha, nós temos realmente aqui duas perguntas. Uhum. Uma pergunta do Carlos, ele pergunta assim, foi naquele momento do velório, né, justamente do velório, né, de Jacó, ele pergunta se uma pessoa encarnada está pedindo perdão para o desencarnado, ele está ouvindo? Com certeza. Não só no velório, mas a qualquer momento. E a grande questão é justamente essa. Quando o perdão é sincero, ou vamos dizer, o intercâmbio, ele é quase que imediato. A pessoa sente. Nós não trouxemos aqui o slide, mas existe um momento em que seus familiares que ficaram aqui na Terra começam a fazer pensamentos, invocar pensamentos, e ele que está já na sua casa, na espiritualidade, sente alguma coisa estranha. E ele não sabe exatamente o que é. E aí ele pergunta para a filha, e aí a filha lhe explica. Não, esses são os nossos parentes encarnados que estão com saudade de você, estão falando sobre você. E ele estava recebendo aquela energia, mesmo sem estar conectado, sem ter pedido, mas no momento em que houve aquela energia, de fato, ele captura imediatamente. Então, se em diferentes dimensões nós temos essa percepção, o que dirá no momento de velório, num perdão sincero, em que você está realmente
colocando aquilo de forma sincera, o espírito vai receber sim e vai ficar muito feliz de estar podendo sair mais leve daquela situação de uma relação que eventualmente foi frustrada, mas que naquele momento já teve pelo menos uma partida, né, para um entendimento maior. Muito bom. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Tatiana. Na hora que você estava falando ali que eles estão saindo do planeta e vem uma escuridão ali, ela pergunta sobre a prece que a gente vê na literatura, que sempre acontece às 18 horas, né? Você tem essa relação entre a luz, a densidade do planeta nesse horário e essa prece acontecer exatamente às 18 horas. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu li André Luiz e uma das excursões que ele faz, e ele vê essa camada cinza, né? E o mentor, se não me engano, foi Alexandre, falou para ele aguçar um pouco a visão dele, além daquela camada cinza e o que ele via. E ele parou, olhou com mais atenção e ele percebeu que no meio daquela camada cinza haviam vários pontos luminosos saindo, atravessando aquela camada cinza. E aí ele falou, eu estou vendo, realmente tem uns pontos de luz que saem em alguns, assim, bem dispersos, né? Mas esses pontos de luz saem por essa camada. E o que é isso? E aí Alexandre menciona, esses são os lares que fazem evangelho no lar. Que estão preparados, estão protegidos, e no momento da prece, esta luz, esta energia realmente corta essa camada densa e vai alcançar aquilo que é importante. Então, a prece, em momento nenhum, ela é jogada fora. Divaldo também menciona no livro Nas Fronteiras da Loucura, de que existem sistemas eletrônicos de captura de prece. É algo tão sofisticado que é até difícil da gente entender. Mas se nós imaginarmos que, sei lá, eu tenho 100 mil pessoas fazendo uma prece simultânea, como é que os espíritos vão entender? Né? Então, eles têm uma central de computadores que coletam essas preces. Isso pode ser confirmado também no filme Nosso Lar, que o André Luiz vê lá a prece que foi dirigida para ele gravada. Ele vê o vídeo. Então, algo semelhante deve existir no mundo espiritual, que fica recebendo essas solicitações e depois distribui para as equipes para fazer o atendimento de socorro convenientemente. Então, não há menor sombra de dúvida de que a prece é fundamental e de que nós precisamos dela. E num momento como esse de Covid, em que nós unimos forças numa reunião como essa, fraternal, fazendo a nossa prece, o mundo espiritual precisa disso exatamente, não só para fazer o processo de limpeza, mas para usar essa energia para ajudar aqueles companheiros que necessitam de alguma forma. Então, a todo instante que a gente puder recolher para fazer a nossa prece, independentemente se é em grupo ou não, em grupo naturalmente é melhor, porque você une forças, mas é fundamental que nós a façamos. Excelente. Queremos então agradecer pela exposição. Obrigado, Rony. Realmente... Fico muito feliz de falar de Chico, de falar sobre esse livro, e agradecer ao Zio da Gama, agradecer você por mais essa oportunidade. É importante a gente saber que o trabalho continua aqui na Terra, né? Continua no plano espiritual, os irmãos estão aqui conosco, estão trabalhando também, eles precisam dessa energia nossa encarnada, porque eles não têm ação direta sobre a matéria, né? Então eles precisam da nossa energia para facilitar os processos de atendimento. E é sempre uma alegria muito grande estar com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito feliz desse convívio fraterno na noite de hoje. Excelente. A gente fica feliz também, mais uma vez, de poder contar com você. E eu ouvi também sobre o Frederico, que realmente é uma inspiração, porque às vezes a gente nós vamos nos identificar não com aqueles que já venceram, né, mas aqueles que estão ainda sofrendo para
para dar alguns passos a mais, né? Por É isso, verdade. por isso também ele nos inspira, assim como, né, como vários outros personagens. E É. eu aprendi bastante sobre ele essa noite e gostei muito, viu? Essa parte Legal. da vida pessoal dele foi ótimo a conhecer. Agradecemos a todos os participantes aí também que ouviram pacientemente, né? É, E que que não todos tenham uma excelente noite de sono. excelente. E que não foram embora assim quando a internet caiu, né? A gente permaneceu Legal. aqui aguardando a É, volta. Isso foi muito bom perfeito. também. A gente quer agradecer a todos, é, comentar também sobre o nosso evento do próximo sábado e domingo, né? A entrega das sacolas no sábado e o nosso arraiá no domingo. Participem, vamos cultivar um pouco também de alegria. E todos os momentos a gente viver com vistas ao mundo espiritual, porque aqui é só passagem. Só, não no sentido de que a gente vai desprezar, Uhum, mas é passagem e, portanto, deve ser tratada dessa forma. isso mesmo. A gente agradece muito a presença de todos, os comentários aqui, né, sempre ótimos, sempre muito simpáticos. Seus amigos Legal. também, todos aqui, depois você dá uma olhada lá e Tá bom. interage com eles também. Legal. E a gente quer Obrigado. A gente quer convidar então a todos neste momento para que em todos os nossos lares, neste momento, onde estivermos, que a gente possa acender essa luz, porque as noites de quarta têm sido tão especiais, né, para todos nós, para reforçar a nossa presença, a nossa união. Nós conversando com amigos, todos temos sentido isso e isso é muito importante que cultivemos nesse momento acender aquela luzinha da prece para que quem estiver olhando lá de cima veja São Paulo, onde mais Guaxupé, Águas de Lindóia, Pará e várias outras pessoas que estão aqui, Sorocaba também, assistindo de vários lugares que possam também acender a luz da oração nesse momento. Agradecendo então, todos juntos, a dádiva da terceira revelação, os exemplos que vêm dos amigos, daqueles que batalharam antes de nós, que fizeram parte da história para que nós pudéssemos estar aqui unidos em torno deste livro excepcional e que ele possa nos inspirar a cada dia para realizarmos a nossa tarefa com dedicação, com a certeza de que nossos esforços sinceros no bem sempre serão coroados pela felicidade em nos aproximarmos de Deus. Queremos pedir, Senhor, nesse momento, que cada um dos seus mensageiros, de seus ministros divinos, possam espalhar a luz que sai nesse momento de nossos corações e que essa luz possa alcançar a tantos que sofrem, seja no frio das ruas, ou na fome da pobreza, ou na falta da crença sobre o nosso futuro, sobre as suas possibilidades. Que cada um desses que nesse momento sofrem possam ser consolados, mesmo que no silêncio da inspiração e da prece. E que nós possamos continuar juntos
trabalhando juntos pela causa da doutrina espírita e pela casa Zio da Gama. Que o Senhor nos inspire sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, mais uma noite abençoada. Que em breve a gente vai poder repetir isso para todo mundo lá, todos presencialmente, né? E poder abraçar também. A gente vai. É só ter um pouquinho de paciência, né? Isso vai passar. Vai passar, vai passar. Um grande abraço então a todos. Obrigado, Rony. Um É abraço. isso, um abraço. Obrigado, a gente Uma se boa vê no noite. próximo sábado. Um abraço. Esse